Fala aí galera, Rod na área. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, pelo menos para minha vida. Vamos falar como surgiu a guitarra. Então, a guitarra é um instrumento fantástico, né? Porque, pelo menos assim, eu acho que o instrumentista que tem uma relação mais espiritual com o seu instrumento, assim, é o guitarrista, né? A guitarra tem esse ar místico, né? Esse ar apoteótico, a guitarra, uma coisa realmente impressionante. E parte disso veio realmente ali na década de 50, 60, 70 e 80, né, que foi uma década do metal, do hard rock, né, que estabeleceu esse padrão de a música e a guitarra tá ali na primazia, né, ela tá na frente, o guitarrista tá na frente. E isso aumentou, né, ainda mais a mística em volta do instrumento, né. E nós guitarristas, né, temos essa tendência a venerar a guitarra. Então, nada mais justo a gente saber como é que ela surgiu. Assim, ela surge de uma necessidade, né? Isso para trás, lá da década de 30 até. O violão ele ficava atrás ali na banda. Você tinha a percussão, você tinha os metais, que todos eles soavam bem com mais volume, né? E sempre se sentiu a necessidade de mais peso, de mais agressividade, de mais volume, né? Quem sabe, né, a alma já não clamava por heavy metal. Então sempre surgiu essa necessidade de ter mais peso, de ter mais volume, de ter mais projeção. E houveram várias tentativas de fazer uma captação adequada desse violão. Usaram até aquela captação de microfone, de captação de telefone da época, que era super ruidoso, e nada foi a nível de mercado e a nível de profissional também, de qualidade de som, nada foi satisfatório. Em 1931, começa a se desenhar essa ideia de guitarra elétrica como a gente conhece hoje. George Belchamp e Adolf Rickenbacker, isso mesmo, Rickenbacker, da marca famosíssima de guitarra de Rickenbacker, que foi usada por John Lennon, por George Harrison e boa parte aquele movimento britânico dos anos 60. Em 1931 eles conseguem fazer a primeira guitarra elétrica comercialmente viável, com uma sonoridade boa, uma sonoridade mais profissional. Era uma guitarra estilo daquela deitada, né, tipo havaiana, lap steel, ela tinha um corpo de metal. E ela tinha um formato que lembrava uma frigideira, né, que ela era redondinha aqui. Eles conseguiram um jeito de fazer a captação, né, eletromagnética já. E esse foi aquela primeira tentativa bem sucedida de uma guitarra. E daí isso foi evoluindo, né? Outras marcas também já começaram a produzir o seu próprio instrumento. Se não me engano, a Dobro fez. E daí veio surgindo outras tendências, né, dentro da fabricação do instrumento. Porque daí veio uma evolução natural. Na década de 40, o Les Paul, o guitarrista, não o modelo, vamos falar do modelo de guitarra daqui a pouco. O guitarrista Les Paul, um guitarrista visionário, inventor também, ele veio com um projeto que era chamado The Log, que era a guitarra com madeira, né, como nós conhecemos hoje, com um bloco fixo no centro. E esse foi o primeiro projeto desse tipo de guitarra. Anos depois, se eu não me engano, em 1954, talvez, não sei, então, acho que é 54, a Gibson chama ele para fazer um projeto
em conjunto, né? E esse projeto viria a ser a Gibson Les Paul, como a gente conhece, a guitarra famosíssima, né, que foi usada por Jimmy Page, é usada por Jimmy Page, é usada por Slash, e ajudou a escrever a história, né, a Gibson Les Paul. Na década de 50 também, a Léo Fender lançou o seu primeiro projeto, que era a Broadcaster, que era uma guitarra de corpo sólido, com captadores single, chave seletora de 3 posições, e depois ela vem ser batizada de Telecaster, que é o modelo que a gente conhece hoje. Então, essa Broadcaster foi o primórdio ali da Telecaster. Isso foi no início da década de 50, a Broadcaster foi um sucesso. Em 54, ele lança a Stratocaster, que é uma guitarra também que ajudou a definir a sonoridade de guitarra como nós conhecemos hoje. Esses 3 modelos são muito importantes, né? A Les Paul, da Gibson, a Telecaster, da Fender, e a Stratocaster, da Fender também. São modelos muito importantes na evolução da guitarra. E a Stratocaster que foi utilizada por Jimi Hendrix, Jeff Beck, ter usado o Les Paul também por um tempo, Eric Clapton. Então, assim, são guitarras místicas, né, como eu havia falado. E essas guitarras são a base da evolução da guitarra como a gente conhece hoje, como não só de toda a parte física dela, né, e elétrica e tudo mais, mas também da evolução da mística do instrumento e como ele moldou gerações. E ainda está moldando, ainda vai moldar ainda mais. A coisa diminuiu um pouco, né? Mas a guitarra está aí e sempre estará aí. A guitarra vai seguir evoluindo. Me diz uma coisa, qual o seu modelo de guitarra favorito? Eu tenho o meu, qual o seu? Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal. Em breve vai ter sempre uma novidade interessante por aqui. Espero que vocês tenham gostado.